Parece que o clima no Supremo Tribunal Federal não anda muito bom. A turma da capa preta está vivendo aí um verdadeiro inferno astral. O inferno astral do Supremo começou com a perda dos vistos para os Estados Unidos de 8 ministros. Depois, a sanção ao ministro Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky. Poucos dias depois, a posição do ministro Fux na primeira turma, contrariando os demais ministros, e em seguida aquela discussão que ele teve com o ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, aí os ministros resolveram se encontrar com os principais banqueiros do país e não gostaram nada da conversa. Dias depois, o ministro Alexandre de Moraes dá uma entrevista ao jornal The Washington Post e diz que não vai recuar nem 1 milímetro e provocou com isso uma nova resposta da embaixada americana. Você vê que a situação está se escalando, né? Agora, o ministro Flávio Dino, numa canetada, condicionou a validade de ordens judiciais estrangeiras ao aval da justiça brasileira. Veja que, além de ter atropelado o ministro Cristiano Zanin, que é o relator da ação do PT para tentar invalidar a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil, o Flávio Dino causou um mal-estar na corte. Porque, veja, ele de uma vez só esticou a corda, ele acirra o conflito diplomático com os americanos, coloca os bancos contra a parede e ainda prejudica as famílias da cidade de Mariana que buscavam indenização por meio de uma ação na Inglaterra contra um dos controladores da Samarco, que foi a responsável por aquela tragédia terrível lá na cidade mineira. Com essa decisão do Flávio Dino, os bancos perderam quase 42 bilhões em valor de mercado em um único dia. Os bancos aí saíram em busca de advogados, de especialistas para tentar encontrar alguma saída. E a notícia que corre é que parece que o BTG encontrou uma saída para não descumprir a Lei Magnitsky e já comunicou isso aos demais bancos. Eles estão cogitando encerrar as contas dos 11 ministros do Supremo porque são potenciais alvos da lei. E ao cancelarem essas contas, eles não estão fazendo isso mediante a pressão de ninguém. É uma decisão pessoal de cada banco. É uma decisão também unilateral, prevista inclusive em contrato. Com isso, eles tentam evitar uma retaliação americana por descumprimento da Magnitsky e não descumprem nenhuma decisão do Supremo. Agora, para pensar, olha que rolo uma decisão intempestiva de um ministro. O que ela ocasionou, né? O clima no Supremo é de barata voa. Mas eu aprendi uma coisa na vida, né? Quando você lê uma notícia, observa um projeto aprovado pelo Congresso, uma decisão do Executivo, ou até mesmo do Judiciário, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: a quem interessa isso? Veja que o Supremo, como instituição, ele parece ter perdido o rumo. Mas os seus ministros não. Cada um está agindo de acordo com os seus interesses. A impressão que dá é que essa decisão do ministro Flávio Dino tem algumas intenções, umas ocultas e outras não. A primeira, muito clara, é proteger o colega da corte. A segunda é proteger ele mesmo, né? Porque ele pode ser sancionado em breve pela Lei Magnitsky. Então, ele já adianta o expediente. A terceira é atropelar quem estava agindo com prudência com relação à ação do PT. Está nas mãos do ministro Cristiano Zanin e fez com que o Flávio Dino tivesse os seus minutos de fama internacional. E a quarta
é ajudar o presidente Lula a melhorar a sua imagem e fortalecer o discurso da soberania, da defesa da soberania nacional. Antes, no Supremo, a gente via muito isso, eles diziam, né, que atingiu um, atingiu todos. Pelo que a gente está vendo agora, cada um está fazendo o que quer, sem pensar nas consequências. E isso mostra que por trás dessas atitudes está reinando aí a vaidade. A vaidade sempre fez parte da natureza humana e da natureza dos ministros do Supremo, né? E disso aí ninguém tem dúvida. Em pequenas doses, ela não faz mal. O problema é quando ela passa do limite, porque a vaidade exagerada vira obstáculo, né? E faz com que o parecer seja muito mais importante do que o ser. Os ministros do Supremo, que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, muitas vezes parecem mais preocupados em alimentar as suas próprias vaidades do que cumprir o seu verdadeiro papel, que é aplicar a lei com justiça. Agora, parece que eles estão numa sinuca de bico, né? Muitas atitudes de vários dos ministros do Supremo têm envergonhado o Brasil. E agora isso ganhou uma janela para o mundo. Muita gente já percebeu que o Supremo vive de aparências e de rituais, só que completamente fora da realidade brasileira. E pior, acabou esquecendo da sua própria essência e da coerência de suas atitudes.